Eu vou falar sobre a convecção do ar. Depois que o ar dentro do balão ele é aquecido e se torna menos denso, ele começa a subir. Esse movimento contínuo do ar quente subindo e o ar frio descendo recebe o nome de convecção. A convecção ela é um tipo de transferência de calor que acontece em fluidos, como o ar e a água. No caso do nosso experimento, o ar quente gerado pelo secador sobe para o topo do balão, enquanto o ar mais frio desce para a parte de baixo. Esse ciclo cria uma circulação constante dentro do balão, mantendo o ar aquecido e permitindo que ele se mantenha inflado por mais tempo. É por causa desse movimento que o balão consegue se elevar. O ar quente sobe e empurra o ar frio para fora e o balão acompanha esse movimento. Citando agora algumas aplicações práticas, o princípio que faz o nosso balão subir também está presente em muitas situações reais. Um exemplo são os balões de ar quente tribulados, que usam o mesmo processo, mas com uma chama de fogo que aquece o ar. Outro exemplo também são os balões meteorológicos, usados para coletar dados sobre a temperatura, umidade e pressão da atmosfera. A convecção também aparece em fenômenos naturais, como o movimento das massas de ar que formam os ventos e as correntes que influenciam o clima. No dia a dia, também podemos perceber o mesmo efeito quando o vapor quente sobe de uma panela ou quando sentimos o ar quente subindo do secador. Em todos esses casos, o ar quente sobe porque tem menor densidade e o ar frio desce por ser mais pesado, mostrando o mesmo princípio físico do nosso experimento. Nesse experimento nós usaremos um secador de cabelo como fonte de calor para fazer um balão de ar quente subir. Mesmo sem chama, o secador de cabelo emite ar quente e é justamente ele que vai fazer o balão flutuar, que é responsável também por alguns fenômenos físicos responsáveis por esse voo, né? Quando o ar quente entra no balão, ele começa a aumentar a temperatura do ar interno. E a partir daí acontecem 3 fenômenos importantes na qual eu fiquei responsável por apresentar no vídeo, que é a dilatação térmica, a densidade e a lei de Charles, que foi as que eu identifiquei nesse fenômeno. A dilatação térmica é dado ao aumento de volume de um corpo que pode ser sólido, líquido ou gasoso. E ele se dilata ao receber calor. Ao receber o calor do secador, as moléculas ganham energia e elas começam a se mover mais rapidamente e se afastam uma das outras. Isso faz com que o volume do ar dentro do balão aumente. E isso também envolve a lei de Charles, que é uma das leis dos gases. Ele diz que o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, isso com a pressão constante. Em outras palavras, se mudar a temperatura, o volume também aumenta. Os dois são diretamente proporcionais. E se a temperatura diminui, o volume diminui. Então, quanto mais o secador aquece o ar dentro do balão, maior é o volume que ele ocupa dentro do balão. E esse aumento de volume faz com que o ar interno se torne menos concentrado, ou seja, que é menos denso. E isso já entra no outro fenômeno físico que eu vou citar agora, que é a densidade. Que a densidade é a relação, né, entre massa e volume de um corpo. Como o volume aumentou, a massa do ar vai continuar praticamente a mesma, só a densidade diminui. O ar quente dentro do balão passa a ser menos denso do que o ar frio do lado de fora do balão. E quando isso acontece, o ar tende a subir. Esse movimento é o que chamamos de convecção. O ar quente sobe e o ar frio empurra ele para baixo, criando uma força chamada de empuxo, que faz o balão flutuar e se elevar, né? E podemos resumir assim: o secador aquece o ar, o balão se dilata, que é a dilatação térmica, aumenta o volume, que é a lei de Charles, e com isso diminui a densidade. Como o ar interno fica mais leve do que o ar externo, o balão sobe. Mas quando desligamos o secador, o ar dentro do balão esfria, ele se contrai e começa a aumentar a densidade. Isso faz com que ele desça ou caia. E esse é o mesmo princípio físico usado nos balões de ar quente, que utilizam para transportar pessoas. Que ele faz o gás se expandir dentro do balão, fazendo com que ele voe, que isso tudo é explicado pela lei de Charles, dilatação térmica e pela diferença de densidade. E esses são os 3 princípios que eu fiquei responsável por apresentar. Meu grupo vai ficar por outra parte agora.
Bom, eu vou falar sobre o princípio de Arquimedes. Mas para entrar no princípio de Arquimedes, precisamos entender primeiro o que é um empuxo. O empuxo é toda aquela força que atua de baixo para cima em todo mergulho, em todo o corpo mergulhado em fluido, seja ele água, ar ou qualquer outro. Essa força ela faz com que um objeto pareça mais leve ou mais pesado, que é o caso de quando nós entramos na água, que parece que nosso corpo está mais leve, então ele tende a flutuar. Então, por ele tender a flutuar, ele dá essa impressão de que o nosso corpo está mais leve. Essa força depende da quantidade de fluido que o corpo desloca. Quanto mais fluido é deslocado, maior será o empuxo. Ou seja, quanto maior for a quantidade de água da piscina, mais leve eu vou ficar, tecnicamente. Bom, no caso do balão de ar quente, por conta do ar quente ser menos denso que o ar frio no nosso ambiente, o balão tende a subir, havendo justamente a questão do fluido, que é o fluido seria o ar frio e o ar quente, por conta de ser mais leve que o ar frio, ele tende a subir. Bom, agora que entendemos o que é o empuxo, vamos falar sobre o princípio de Arquimedes, que explica de onde vem essa força. O princípio de Arquimedes diz o seguinte: todo corpo mergulhado, total ou parcialmente, em um fluido, sofre uma força de empuxo para cima, igual ao peso do fluido que ele desloca, ou seja, todo corpo mergulhado ou parcialmente mergulhado, vamos imaginar o nosso corpo até aqui, mergulhado numa piscina, sofre uma força de empuxo para cima, ou seja, ele é empurrado para cima, igual ao peso do fluido, ou seja, se tem muito fluido, eu vou tender a subir mais. Beleza. Em outras palavras, o empuxo é proporcional ao fluido deslocado. É assim que os navios conseguem flutuar, mesmo sendo pesados, como o exemplo de cargueiros que tem peso de toneladas, ele consegue flutuar.